Terceiro bloco. Nesse terceiro bloco falaremos sobre o artigo 148, sequestro e cárcere privado. O sequestro e cárcere privado, a sua objetividade jurídica é o quê? O bem jurídico protegido, que aqui é a lei, né? A lei penal é a liberdade de locomoção consistente no direito de ir e de vir, permanecer e de toda e qualquer pessoa humana. O fundamento constitucional está no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e à liberdade. Esse direito que a Constituição Federal prevê vem se prevendo através de habeas corpus. E é zelar pelo respeito, sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer essa violência ou a coação ou a sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. O objeto material é a pessoa humana que suporta essa conduta criminosa com a privação da sua liberdade. O núcleo do tipo é privar-se, que significa tolher total ou parcialmente a liberdade de locomoção de alguém. E aí, nós vamos dizer que nas palavras de Nelson Hungria, ele explica que o sequestro é gênero do qual o cárcere privado constitui a espécie. Ambas têm a retenção da vítima em dado lugar. No cárcere privado existe o quê? Um componente de clausura ou confinamento, ao passo que no sequestro tais limites especiais são mais amplos. Primeira hipótese, que o encerramento de alguém dentro de um quarto fechado, enquanto a outra é adequadamente exemplificativa com o confinamento de pessoa em uma ilha. O cárcere é sinônimo de calabouço, cela, prisão e a inserção dessa vítima em local fechado, enclausurado. A diferença entre sequestro e cárcere privado é eminentemente doutrinária. Em termos práticos, essa distinção não interfere na tipicidade do delito e influenciar somente na dosimetria da pena aqui nesse contexto, com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Admite-se a execução do crime por ação, é a regra geral, excepcionalmente por omissão e presente o dever de agir aqui. Na hipótese em que o pai, ele nota que o filho de pouca idade está preso em seu quarto, mas dolosamente não faz nada para libertar. O sujeito ativo é qualquer pessoa, se tratar de funcionário público no exercício das suas funções, estará caracterizado o abuso de autoridade na forma definida no artigo 3º da Lei 4.898 de 1995. O sujeito ativo, passivo, é qualquer pessoa, a vítima é ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, Se forem nesses casos, a pessoa de idade superior a 60 anos, vai incidir o que? A qualificadora do artigo, do parágrafo 1º, ou do inciso 1 ou do inciso 4. O crime contra a segurança nacional está definido no artigo 28 da 7.170. O consentimento da vítima, se válido, vai-se automaticamente excluir a intenção aqui. O direito à liberdade é indisponível e irrenunciável. Não se aceita que a autorização de alguém para se manter em prisão perpétua, nada impede uma pessoa se deixar de exercer temporariamente o seu exercício de locomoção. Um exemplo, dá no tempo mínimo de permanência de candidatos em salas de vestibulares, provas e concurso público. O elemento subjetivo é o quê? É o dolo, sem qualquer espécie de finalidade específica nesse contexto. Não se admite a modalidade culposa. Se o propósito do agente aqui é com a privação da liberdade de uma pessoa for obter para si ou para outro qualquer vantagem, o crime será de extorsão mediante sequestro, lá do artigo 159. Por sua vez, o sequestro e o cárcere privado, se ele for cometido
com fins libidinosos, incidirá a qualificadora definida no artigo 148, parágrafo 1º, inciso 5º do Código Penal. A retenção de paciente em hospital para praticar o pagamento dos honorários médicos é exercício arbitrário das próprias razões, tá certo? Nesse contexto. A consumação, o crime é um crime permanente e material. A consumação ela se prolonga no tempo, ou seja, reclama essa privação da liberdade de alguém por tempo juridicamente relevante, tá? É possível a prisão em flagrante em qualquer momento. Nesse contexto, a tentativa ela é possível tanto no sequestro quanto no cárcere privado. Subsidiariamente, o sequestro e o cárcere privado subsistem como delitos autônomos somente quando a privação da liberdade não funciona como elementar ou também outro meio de execução aqui, de outro crime, tá? Exemplificadamente, o crime de extorsão mediante sequestro, o artigo 159, absorve o delito tipificado no artigo 148 do Código Penal. Tá certo? A suspensão condicional do processo. Nas modalidades simples, o sequestro e o cárcere privado é crimes de médio potencial ofensivo, a pena mínima em abstrato é 1 ano, a suspensão condicional do processo é desde que presente os seus requisitos legais. Quanto às qualificadoras do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, né, do artigo 148, são diversas qualificadoras: condição da vítima, meio de execução do crime, tempo de duração da privação da liberdade, finalidade do agente e o resultado produzido. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos no parágrafo 1º e de 2 a 8 anos no parágrafo 2º. As qualificadoras, o Código Penal aqui apresenta crimes de elevado potencial ofensivo aqui nesse questionamento, tá? A qualificadora do parágrafo 1º diz se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, ascendente ou maior de 60 anos. A maior gravidade da conduta aqui é ter sido o crime praticado no âmbito das relações familiares, ou no seio da união estável, ou ainda contra a pessoa idosa que é mais frágil. Aqui nós vamos entender que não se aplicam as agravantes genéricas do artigo 61, inciso 2, alíneas E e H, do Código Penal, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato que causaria-se até então um bis in idem. O pai que sequestra o próprio filho, desimpedido de ordem judicial, comete o crime de desobediência do artigo 330. O artigo 148 do Código Penal, ele se trata de crime permanente, incide o qualificador antes da vítima completar os 60 anos. E aí, se o crime é cometido mediante internação da vítima em casa de saúde ou de hospital, conhecido como internação fraudulenta. A razão é de maior punição, né? Reposa-se na estratagema empregada aqui pelo agente, que na maioria das vezes utiliza-se de remédios ou de drogas para criar uma suposta debilidade física, mental da vítima e assim interná-la em casa de saúde aí, ou hospital. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, o inciso 3, a privação por si só caracteriza o crime em uma forma simples. A privação de longa duração ou duradoura constitui a qualificadora de longa e supressão da liberdade e também vai caracterizar, levando até então a debilidade, a fragilidade da vítima. É um crime a prazo. E aí, se o crime é praticado contra menor de 18 anos, vai incidir o inciso 4, né? É a hipótese em que a vítima é criança ou adolescente, impede a utilização da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso 2, a linha H, trata-se de pessoa mais vulnerável e ainda em desenvolvimento físico e mental. Essa qualificadora se confunde com o crime tipificado no artigo 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que daí é um crime menos rigoroso. O crime previsto no Código Penal é a situação mais grave à criança e ao adolescente e é privado a sua liberdade por tempo juridicamente relevante. Se o crime é praticado com fins libidinosos, inciso 5, esse aqui foi acrescido pela lei 11.000
106 de 2005 para suprir até então uma lacuna em razão da revogação do crime de rapto, que cuidava-se até então somente da privação da liberdade de uma mulher honesta. Essa qualificadora consiste a privação da liberdade de uma pessoa, de homem ou mulher, com os fins sexuais, e a figura qualificada contém um crime formal, o resultado cortado ou de consumação antecipada. A qualificadora do parágrafo 2º se resulta a vítima em razão de maus tratos ou da natureza de detenção de grave sofrimento físico ou moral. O artigo 148, parágrafo 2º do Código Penal é um crime qualificado pelo resultado. Os maus tratos consistem na conduta agressiva do agente que ofende a moral, né, o corpo ou a saúde da vítima sem produzir lesão corporal. Material, né, aí se ocorrer essa lesão corporal, estará caracterizado o concurso material entre o sequestro e o cárcere privado. Se houver a morte da vítima, a situação em que haverá concurso material com homicídio doloso e culposo, né? Se o sequestro ou cárcere privado e tráfico de pessoas é os meios especial de prevenção e repressão, que veremos mais à frente. É possível a ligação do sequestro do cárcere privado com o crime de tráfico de droga, artigo 13A do Código de Processo Penal, criado pela Lei 13.344 de 2016. O artigo 13b do Código de Processo Penal, também implementado pela Lei 13.444 de 2016. O parágrafo 1º do artigo 13b do Código de Processo Penal apresenta o conceito de sinal para fins de investigação e de repressão ao tráfico de pessoas, nesse contexto até então, tá? E que será objeto de aulas posteriores, tá certo? No mais, ficamos aqui nesse terceiro bloco. E no próximo bloco falaremos aí sobre o tráfico de pessoas ou a redução análoga à de escravo, certo?